Boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer troca o comando da Polícia Federal. Sai Leandro Daiello, que chefiou a PF ao longo de toda a Operação Lava Jato. Entra Fernando Segovia, indicado pelo ministro Eliseu Padilha. O ex-governador Sérgio Cabral é suspeito de financiar o levantamento de um dossiê sobre a família do juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas. Na sequência da viagem pela Ásia, Donald Trump volta a ameaçar a Coreia do Norte. A ONU adverte o Brasil pela mudança da lei que classifica trabalho escravo. E Reginaldo Leme entrevista com exclusividade o tetracampeão Lewis Hamilton. O Jornal Nacional está começando. O presidente Michel Temer escolheu o delegado Fernando Segovia como o novo diretor-geral da Polícia Federal para o lugar de Leandro Daiello. O nome é uma escolha do Palácio do Planalto. Ao Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada, coube a confirmação. Em nota, o Ministério comunicou que o presidente Michel Temer escolheu nomear o delegado Fernando Segovia como novo diretor-geral da Polícia Federal. O ministro da Justiça expressou ao delegado Leandro Daiello seu agradecimento pessoal e institucional pela competente e admirável administração da Polícia Federal nos últimos 6 anos e 10 meses. Torquato é amigo pessoal do presidente há mais de 30 anos. Mas, nesse caso, Michel Temer preferiu ouvir outros aliados. E desconsiderou a indicação de Torquato, que sugeriu o nome do delegado Rogério Galoro, o número 2, na hierarquia da Polícia Federal. Interlocutores que acompanharam as negociações confirmaram que Temer escolheu Segovia por indicação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do ex-deputado e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e do ex-senador, José Sarney. Padilha é alvo de 3 inquéritos no Supremo, 2 ligados à Lava Jato por suposto recebimento de propina, delatado por executivos da Odebrecht. José Sarney é alvo de 2 inquéritos ligados à Lava Jato. Reservadamente, delegados dizem que Segovia é ligado ao grupo político de José Sarney e que a aproximação ocorreu quando ele foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão, em 2008. No sábado, o aliado Sarney esteve com Temer no Palácio do Jaburu. Aliados do presidente vinham pressionando pela mudança na direção da PF. Torquato Jardim chegou a dar declarações em setembro para confirmar que o delegado Leandro Daiello estava mantido no cargo, mas não dizia até quando. O ministro perdeu força na indicação após a repercussão negativa das declarações de que o governo do Rio, também do PMDB de Temer, não controla a Polícia Militar e que o comando da corporação estaria associado ao crime organizado. Hoje, o ministro da Justiça levou o delegado Fernando Segovia para um encontro com Temer, quando o convite a Segovia foi oficializado. Internamente, a troca no comando da Polícia Federal já era esperada após a votação da segunda denúncia contra o presidente, que foi barrada na Câmara. De forma reservada, delegados reagiram com surpresa ao nome do novo diretor-geral. Achavam que ele não era o mais cotado. E disseram que a escolha sinaliza uma mudança brusca no grupo que atuará na cúpula da PF. Segovia não é ligado ao antecessor, Leandro Daiello. O novo diretor-geral é advogado formado pela Universidade de Brasília, com 22 anos de carreira na PF. Além de ter sido superintendente no Maranhão, foi chefe do Serviço Nacional de Armas e adido policial na África do Sul. Atuou em funções de inteligência nas fronteiras do Brasil e é considerado um delegado experiente. Segovia assume no lugar de Leandro Daiello, que se tornou diretor-geral em 2011. Na gestão de Daiello, a Polícia Federal investigou políticos diversos, inclusive do PT, no governo Dilma Rousseff, e do PMDB, no governo Michel Temer. A jornalista da Globo News, Natuza Neri, o novo diretor da Polícia Federal, afirmou que dará continuidade ao belíssimo trabalho de Leandro Daiello, à frente da Polícia Federal. Ele também prometeu ampliar as atividades da Operação Lava Jato e disse que quer ampliar a parceria com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. 6 entidades ligadas à PF manifestaram apoio à indicação de Segovia. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal desejou sorte e sucesso ao novo diretor-geral. E a mudança no comando da PF foi assunto no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede,
viu a troca com desconfiança. Eu espero que ele dê continuidade ao trabalho do seu antecessor, continue apoiando indistintamente todas as ações, notadamente da Operação Lava Jato e de outras operações que são um marco importante no combate à corrupção no país. A essa altura, uma mudança de comando na Polícia Federal eu considero temerosa e eu considero que pode ameaçar a autonomia da atuação da Polícia Federal. Aliados fiéis, como o deputado Carlos Marum, do PMDB, defenderam a mudança feita por Temer. O diretor da Elo há muito tempo vem manifestando um cansaço já diante do longo tempo em que exerce essa função. Esses foram propostos 3 delegados com apoios dentro da Polícia Federal. O presidente está optando por um. Eu vejo isso com a mais absoluta normalidade. A posse está marcada para o dia 20 de novembro. O ex-senador José Sarney negou que tenha indicado Fernando Segovia ou que tenha feito qualquer gestão com o presidente Temer para a nomeação. Sarney afirmou ainda que o fato de Segovia ter ocupado o cargo de superintendente da PF no Maranhão não significa que eles sejam próximos e que isso ocorreu durante o governo de Jackson Lago. A Polícia Federal está investigando a suspeita de que o ex-governador Sérgio Cabral, mesmo preso, financia dossiês contra integrantes da Lava Jato no Rio. O Jornal Nacional teve acesso a documentos que mostram a busca de informações sobre o juiz federal Marcelo Bretas e a família dele. A informação de que o grupo do ex-governador passou a investigar os investigadores partiu de dentro do presídio onde Sérgio Cabral está preso em Benfica, na zona norte da cidade. Segundo a denúncia, Sérgio Cabral teria um fundo milionário para financiar uma devassa na vida dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. Vida profissional e pessoal. A polícia já sabe que houve consultas suspeitas em 3 delegacias. A 22ª DP, a 31ª e a 105ª DP. Todos os acessos foram feitos depois que Sérgio Cabral já tinha sido preso em novembro do ano passado. A polícia já descobriu também em nome de quais funcionários as consultas foram feitas. No dia 26 de setembro, 6 dias depois do ex-governador receber a sentença na Operação Calicut, houve 8 acessos para pesquisar registros de ocorrência sobre o juiz Marcelo Bretas, a mulher dele, que também é juíza, e a sogra. No dia 23 de janeiro deste ano, uma das consultas foi sobre o registro de uma briga entre estudantes envolvendo o filho do juiz. O Jornal Nacional teve acesso a este documento da Secretaria de Segurança Pública, também enviado à Polícia Federal. O documento mostra que houve consultas no sistema da Secretaria ao nome do juiz Marcelo Bretas por um inspetor que trabalha na 22ª Delegacia de Polícia. O documento foi uma resposta a um questionamento da Força-Tarefa da Lava Jato, que pediu uma auditoria sobre todas as consultas feitas ao nome do juiz e de parentes dele. No dia 23 de outubro, Sérgio Cabral citou informações sobre a família do juiz Marcelo Bretas durante uma audiência. Ao ser questionado sobre a compra de joias para lavar dinheiro, o ex-governador disse que o juiz devia entender do assunto porque a família do magistrado trabalha com bijuterias. Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece suas informações que me chegaram. O Ministério Público pediu a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal de segurança máxima, porque o ex-governador teria acesso a informações privilegiadas dentro da cadeia. O Departamento Penitenciário Nacional definiu que o ex-governador iria para Campo Grande. Mas no dia 31 de outubro, uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, impediu a transferência. O Jornal Nacional confirmou com várias fontes que a investigação da Polícia Federal está em andamento, mas é sigilosa porque envolve a segurança dos integrantes da Lava Jato do Rio, do Ministério Público Federal e da Justiça. A Polícia Federal quer saber de onde vem o dinheiro para financiar a montagem de dossiês, quem está envolvido e qual é o objetivo do ex-governador Sérgio Cabral. A equipe da Lava Jato no Rio está com a segurança reforçada desde que as investigações começaram. O juiz Marcelo Bretas passou a ser escoltado também por homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar.
A Polícia Federal afirma que mandou apurar o envolvimento de policiais nas consultas que abasteceriam um suposto dossiê contra o juiz Bretas. E o juiz Marcelo Bretas e Sérgio Cabral ficaram frente a frente hoje durante mais uma audiência. O repórter Carlos Lanoy está acompanhando e tem informações ao vivo para a gente. Boa noite, Lanoy. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O ex-governador Sérgio Cabral foi o 6º réu do processo que apura desvios na saúde do Estado a ser ouvido em depoimento pelo juiz Marcelo Bretas. Sérgio Cabral disse que em 2013 pediu ao empresário Miguel Skin, que é dono da empresa principal fornecedora de equipamentos médicos do Estado, uma doação para a campanha do partido que começava naquele ano. O empresário, de acordo com Sérgio Cabral, doou 3 milhões de reais, sendo 2,5 milhões de reais em Caixa 2. Sérgio Cabral negou que houvesse um vínculo entre esses recursos e licitações milionárias vencidas pelo empresário. Sérgio Cabral também pediu desculpas a Marcelo Bretas, ao juiz Marcelo Bretas, por ter se exaltado no último depoimento. O juiz considerou que uma declaração do ex-governador foi uma ameaça e pediu a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal. Hoje, Marcelo Bretas disse que esse episódio está superado. Sérgio Cabral também negou que tivesse mandado fazer qualquer dossiê. Disse que essa é uma história inventada, que é terrorismo de alguém. E hoje, em Brasília, a procuradora-geral Raquel Dodge mandou um parecer para o Supremo Tribunal Federal pedindo a transferência de Sérgio Cabral para um presídio federal. Disse que esse parecer tem embasamento técnico e tenta evitar que o ex-governador receba benefícios indevidos e tenha acesso a informações privilegiadas que possam resultar em ameaças às autoridades. Esse parecer de Raquel Dodge ainda vai ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a decisão anterior de Gilmar Mendes, que está em vigor atualmente, foi em caráter liminar. Renata. Carlos de Lanoy, obrigada pelas suas informações. O ex-assessor parlamentar Job Ribeiro Brandão disse ao Supremo Tribunal Federal que entregava até 80% do salário dele ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB. E que, por isso, Job não tem patrimônio suficiente para pagar a fiança exigida para ficar em liberdade. Job Brandão está em prisão domiciliar em consequência do inquérito que investiga se os 51 milhões de reais encontrados num apartamento de Salvador pertencem ou não a Gedel. A defesa de Gedel e Lúcio Vieira Lima não quis comentar. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, do PT, e mais 13 pessoas pelos crimes de corrupção, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. A denúncia tem como base a Operação Zelotes, que investiga pagamentos de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a outros servidores públicos para que multas aplicadas a empresas fossem reduzidas ou anuladas. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Guido Mantega. O chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo perdeu o emprego por dificultar a divulgação de dados oficiais para jornalistas. 8 pessoas participaram da reunião da Comissão Municipal de Acesso à Informação, que foi gravada oficialmente. Como revelou hoje o jornal O Estado de São Paulo, o então chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, Lucas Tavares, afirmou que dificultaria o acesso de jornalistas a dados solicitados. A TV Globo também conseguiu a gravação. Dentro do que é formal e legal, o que eu puder dificultar, eu vou voltar para dificultar. Sendo muito franco. Em outro trecho, Lucas afirmou: Aí demora 2 meses para disponibilizar e desiste da matéria. A Lei de Acesso à Informação está em vigor há mais de 5 anos. Ela permite que qualquer cidadão solicite dados relativos à administração pública e os órgãos de governo devem fornecer as informações imediatamente se elas estiverem disponíveis. É por isso que a lei é muito útil para jornalistas na hora de obter dados oficiais com rapidez em reportagens. O assessor da prefeitura acabou demitido pelo que disse. Primeiro não deveria ter falado, depois não deveria ter gravado. Não tem a menor ressonância por parte da prefeitura e por parte do prefeito. As informações têm que ser disponibilizadas a todos indistintamente. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão condenou a tentativa de impedir a imprensa de acessar informações de interesse da sociedade. O ex-assessor Lucas Tavares declarou que errou ao ser informal e que sempre foi a favor da liberação dos pedidos com base na Lei de Acesso à Informação.
A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, e o marido dela, Robério Oliveira, prefeito de Eunápolis, Bahia, prestaram depoimento hoje à Polícia Federal. Eles são investigados por usar empresas da família para simular concorrência e fraudar licitações. Quando era candidata a prefeita, Cláudia apareceu nesse vídeo em que revelava planos de desviar dinheiro público. O prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, que é irmão de Cláudia, foi ouvido ontem na mesma investigação. Os três são do PSD e estão afastados dos cargos pela Justiça. Eles não quiseram comentar as denúncias. O Tribunal de Contas da União informou hoje que 94 obras com recursos federais fiscalizadas neste ano, 72 tinham indícios graves de irregularidades a um custo total de 3,5 bilhões de reais. O TCU recomendou a paralisação de 11 empreendimentos, como o da usina nuclear de Angra 3 e do Canal do Sertão Alagoano. As recomendações são enviadas ao Congresso Nacional, que decide quais contratos e obras vão receber recursos da União em 2018. Em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, a Defesa Civil espera receber em até 5 dias as primeiras avaliações dos peritos que vão determinar causas do surgimento de uma cratera às margens da BR-040. A pequena trinca na pista dobrou de tamanho nas últimas 24 horas e se tornou uma rachadura de 2 centímetros de largura. Segundo a Defesa Civil, é um sinal de que o terreno ainda está instável. A cratera, com 70 metros de profundidade, se abriu ontem de manhã, bem ao lado da BR-040 em Petrópolis, e engoliu parte de um prédio. 35 casas estão interditadas. Há risco iminente, não apenas para o tráfego aqui nessa região que está interditada, como também para essas edificações. A cratera fica bem perto de um túnel que estava sendo construído pela Concera, a concessionária que administra a rodovia. A obra começou em 2013 e está parada desde o ano passado. Moradores dizem que sentiam tremores de terra desde o começo da construção. Nós realmente ficávamos abalados com esses tremores. A gente começou a imaginar que poderia ceder, né, a terra. Essa é uma das entradas do túnel, a que fica mais próxima ao local onde a cratera foi aberta. A entrada principal está fechada e tem placas alertando para o perigo. Mas aqui ao lado há uma outra entrada, que está toda inundada e do teto não para de pingar água. O acúmulo de água faz com que haja um excesso de pressão nas rochas, que vão passar essa pressão para o revestimento, e se o revestimento não estiver totalmente concluído, ele não vai ter capacidade para sustentar as rochas que estão em cima. Numa reunião com o Ministério Público Federal, a Concer prometeu uma ajuda de custo para os 135 desalojados até que as causas do desabamento sejam esclarecidas. A companhia está conduzindo perícias, não só a perícia pela empresa que é responsável pela obra do túnel, mas também uma perícia independente. A gente quer uma opinião concreta. Mais uma informação sobre a indicação do novo diretor da Polícia Federal. Agora há pouco, o ministro Eliseu Padilha afirmou que ele também não foi o responsável pela indicação de Fernando Segovia. A seguir, a movimentação política do governo pela reforma da Previdência. E a nova ameaça de Trump à Coreia do Norte. O governo está se articulando para tentar votar a reforma da Previdência ainda este ano na Câmara. A proposta deve ficar mais enxuta e a economia deve cair pela metade. Previdência foi o item número 1 da agenda de Temer. Uma reunião rápida com a equipe econômica, o relator da reforma, alguns líderes e o presidente da Câmara. Havia um consenso. Do jeito que está, a proposta não passa. Então ficou acertado. O relator faria um novo texto para substituir o que foi aprovado na comissão da Câmara, retirando mudanças na aposentadoria rural e mantendo a contribuição mínima de 15 anos, como é hoje.
A ideia é propor uma emenda global no plenário da Câmara. A equipe econômica se encarregou de refazer as contas. Dos 700 bilhões de reais em 10 anos previstos com a proposta original, a economia cai pela metade. O relator disse que 2 pontos devem ser mantidos. O primeiro deles, a idade mínima. Não há de se pensar em fazer uma reforma da Previdência sem ter idade mínima. No mundo inteiro existe uma idade mínima para aposentadoria. E o segundo ponto é acabar com privilégios. O que é privilégio? Acabar com a diferença entre tudo aquilo que o servidor público tem e que o trabalhador da iniciativa privada não tem, do ponto de vista previdenciário. Não é razoável que um possa se aposentar ganhando 30 mil, 40 mil e o outro só possa receber 5.300. O ministro da Fazenda mantém o discurso em defesa da reforma. O governo mantém a sua proposta, o relatório como está. Evidentemente, de novo, como qualquer projeto legislativo, a palavra final é do Congresso. A palavra final não é do Executivo. Enquanto defende a reforma, o vice-líder do governo ataca os privilégios. Diz que o Congresso poderia votar a medida que acaba com os supersalários. É estratégia para tentar atrair aliados para a reforma. Nos últimos 14 anos, o Tesouro Nacional transferiu 1.268 bilhões para cobrir os privilégios dos altos salários do serviço público. Juízes, procuradores, fiscais, desembargadores, ministros, deputados, senadores já tinha reduzido e agora nós vamos reduzir mais. E não é nem a oposição que está dificultando a vida do governo. Os aliados, acostumados a pressionar quando Temer dependia deles para se livrar das denúncias, cobram cada vez mais caro pelo apoio. O Partido Progressista deu um ultimato hoje. Ou o PSDB sai do governo ou o PP sai da base. Eles querem os ministérios tucanos. E para quem precisa fechar a conta de 308 votos para aprovar a reforma, o caminho é antecipar uma reforma ministerial. No início da noite, Temer voltou a se reunir com aliados e equipe econômica. Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje que o Brasil revogue a portaria que altera a definição de trabalho escravo. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU afirmou que o Brasil tem papel de liderança na luta contra a escravidão moderna e que por isso é surpreendente e decepcionante ver medidas que possam fazer o país perder terreno nesta frente. As mudanças estão suspensas por decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avisou ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que as sugestões apresentadas por ele ontem para aperfeiçoar a portaria não atendem às recomendações do Ministério Público nem à ação que corre no STF. A data do julgamento da ação ainda não foi marcada. Um projeto de lei em discussão na Câmara pode diminuir o tamanho da unidade de conservação que mais sofre com desmatamento na Amazônia. A principal emenda reacende uma polêmica: alterar os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, no sudoeste do Pará. Parlamentares querem transformar parte da floresta em uma APA, Área de Proteção Ambiental. As APAs são as que têm as regras de exploração mais flexíveis. Nelas são permitidas atividades como pecuária, produção de grãos e mineração em terras privadas. O governo sugere que a APA ocupe 27% da floresta do Jamanchim, mas deputados propõem uma área maior. Isso é mais que 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Em maio, o Congresso já tinha tentado aumentar o tamanho da APA, mas a medida provisória foi vetada pelo presidente Michel Temer depois de muita pressão popular. No mesmo projeto de lei que trata do Jamanchim, deputados apresentaram outras emendas para a criação de mais 3 APAs na região sudoeste do Pará: Carapuça e Rio Branco, dentro do Parque Nacional do Jamanchim, e APA do Trairão, que ocuparia uma parte da Floresta Nacional de Itaituba II. Segundo ambientalistas, as emendas parlamentares deixariam vulneráveis ao desmatamento mais de 1 milhão de hectares de floresta amazônica. O deputado Nilson Leitão, do PSDB, defende as mudanças. Ele alega que a quantidade de florestas protegidas prejudica o desenvolvimento
dos municípios por onde passa a BR-163, um importante corredor de grãos entre as regiões norte e centro-oeste. Não adianta a árvore bonita, o passarinho cantando e as pessoas morrendo de fome. É importante que há uma convergência de tudo isso e é possível conviver com essa sustentabilidade. Nas 4 regiões da Amazônia, onde os parlamentares querem mudar as regras de ocupação, o IBAMA embargou mais de 400 áreas por desmatamento ilegal. A destruição da floresta foi do tamanho de 88 mil campos de futebol. Ambientalistas dizem que as emendas ao projeto de lei poderiam beneficiar grileiros, que teriam a oportunidade de comprar e legalizar essas terras que foram desmatadas com descontos de até 90% em relação aos valores de mercado. No caso da Floresta Nacional do Jamanchim, o Instituto Amazon afirma que mais de 70% dos ocupantes invadiram a área depois que a unidade de conservação foi criada há 11 anos. A partir do momento que o governo ele não combate, ele não retira quem está lá ilegalmente antes de fazer qualquer alteração, ele está incentivando que as pessoas invadam, porque ele está premiando. Passa essa sensação de que realmente vale a pena agir na ilegalidade na Amazônia, porque o governo muda as regras do jogo de uma hora para outra. O Ministério do Meio Ambiente diz que o projeto original do governo pretende diminuir o desmatamento e reduzir conflitos na região. Previsão do tempo é com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Tem alerta hoje? Tem sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, eu começo antes falando de Brasília, uma das líderes da lista das cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas. Foram 72 milímetros, muita água para pouco tempo. Amanhã continua valendo alerta para pontos do centro-norte do país, só que áreas do centro-sul também entram no pacote chuva forte, como Campo Grande, Floripa e Curitiba, com chuva à tarde, e São Paulo, com chuva pontual desde a madrugada. Aliás, já começou a chover em alguns pontos aqui da capital paulista. Chuva a qualquer hora também em Goiânia e em Brasília, cidades aí que são vizinhas, mas que por causa da diferença de altitude registram temperaturas bem diferentes. Em Brasília, que está a 1.117 metros aí de altitude, amanhã deve fazer 25 graus e em Goiânia 30 graus de máxima com chuva. Mais de 30 graus e chuva também em Belém, em Boa Vista e lá em Teresina. Já o tempo firme o dia todo está restrito a poucas áreas aqui, como pontos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas, nessa faixa amarela entre o norte da Bahia e o norte do Maranhão, pedaço lá do Amapá e um pedacinho do norte do Pará. Aliás, sol amanhã o dia todo no Rio de Janeiro, Fortaleza e Natal. E sol e tempo integral vai ser raro aí nos próximos dias. Um corredor de umidade promete, Renata, levar muita chuva aqui entre áreas do norte e do centro-oeste. Olha esse lilás aqui em Brasília e também da região sudeste. Eu já vou avisando e amanhã a gente atualiza. Até amanhã, Maju. Até amanhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na China e antes de pousar em Pequim, voltou a fazer ameaças à Coreia do Norte. A Casa Branca havia dito que Donald Trump não visitaria a fronteira entre as duas Coreias. Mas numa mudança de planos, ele tentou chegar na zona desmilitarizada na manhã desta quarta-feira. Não conseguiu. Os helicópteros retornaram a Seul por causa do céu encoberto. Mesmo assim, o presidente americano deixou uma clara mensagem diretamente ao líder norte-coreano Kim Jong-un. As armas que você está desenvolvendo não vão deixá-lo mais seguro, e sim colocar o seu regime em perigo. E avisou, não nos provoquem. A atitude ameaçadora foi recebida com alguns protestos em Seul. Horas depois, ele já estava na China. Donald Trump é o primeiro líder mundial a desembarcar em Pequim desde que Xi Jinping foi reeleito presidente da China e ganhou um reconhecimento poucas vezes visto dentro do Partido Comunista. Tanto poder que deixa as coisas mais difíceis para o presidente americano nesta etapa da viagem. Donald Trump foi recebido de forma especial na Cidade Proibida, antiga sede do Império Chinês, por Xi Jinping. Sendo a China a única aliada da Coreia do Norte, Trump vai pedir, nesses 3 dias de visita, que o país pressione os norte-coreanos para que desistam de seu programa nuclear. O Partido Democrata, que faz oposição ao republicano Donald Trump, elegeu ontem 2 governadores e obteve vitórias importantes nas cidades em que disputava a prefeitura.
Nos Estados Unidos, as datas das eleições são definidas regionalmente, e as de ontem, se não foram grandes em número de locais, estão sendo vistas como a primeira grande derrota de Donald Trump, exatamente um ano após a eleição dele. Tudo por causa da Virgínia e de Nova Jersey, os dois únicos estados que tiveram eleições para governador. Nos dois, os democratas levaram. E nos dois casos, os candidatos republicanos encarnaram o estilo Trump, fizeram discursos polêmicos, ligaram criminalidade à imigração, defenderam barreiras contra imigrantes. O governador eleito da Virgínia, Ralph Northam, disse que a Virgínia deixou claro nas urnas que não vai aceitar o ódio e a intolerância. A Virgínia é um dos estados-chave para as eleições presidenciais, onde os eleitores costumam se alternar entre democratas e republicanos. E essa negação à cartilha de Trump aconteceu aqui em Nova York também, com a reeleição do prefeito Bill de Blasio. A votação de ontem está sendo encarada pelos especialistas como uma espécie de aquecimento para as eleições de 2018. No ano que vem, os americanos vão escolher todos os seus deputados, 1/3 dos senadores e a maior parte dos governadores. A seguir, uma entrevista exclusiva com o tetracampeão Lewis Hamilton. Pilotos e equipes já estão em São Paulo para o GP do Brasil de Fórmula 1 no domingo. E hoje, o tetracampeão Lewis Hamilton recebeu o Reginaldo Leme para uma entrevista exclusiva. A Inglaterra é berço da Fórmula 1, sede de 90% das equipes e de grandes campeões que escreveram a história do automobilismo. Agora, todos eles superados por Lewis Hamilton com seus 4 títulos mundiais. Eu pergunto a Hamilton se ele já teve tempo de entender o alcance de tudo isso que ele conquistou. Lewis, have you had time to realize all you have conquered? No. I think where I am right now is way beyond. Ele diz que o lugar onde está agora vai além do que poderia imaginar nos sonhos de criança. Sente que ainda está vivendo o sonho, que nunca pensou em ser campeão 4 vezes e é muito grato por isso. Hamilton também revelou que desde cedo precisou driblar a desconfiança. Ele disse que sofria bullying na escola porque era uma criança muito pequena. Quando meu pai descobriu que eu tinha talento para o kart, nem meus professores acreditavam. Eles diziam que eu não daria certo, não faria sucesso. E qual o segredo para 2017 ter sido a melhor de suas 10 temporadas na Fórmula 1? A explicação para ele é simples. Tive uma pilotagem mais consistente, estou mais completo do que nunca e hoje sei que posso competir com qualquer piloto do mundo e vencer. Plenamente realizado na carreira, até um tetracampeão tem seus desafios pessoais. O objetivo agora é seguir inspirado e me manter motivado. Tem muita coisa que gosto de fazer na vida e quero continuar fazendo. A questão é quanto tempo ainda quero dedicar ao esporte. Hamilton sente que está chegando a hora de pensar nos desafios fora da pista, principalmente família e negócios. Em Interlagos, pista que ele adora, Hamilton vai fazer sua primeira corrida depois de conquistar o Tetra. Hoje é o melhor da Fórmula 1 e cada vez mais perto de se tornar uma lenda. No futebol, o técnico da seleção, Tite, mostrou hoje o time que pretende pôr em campo na sexta-feira no amistoso contra o Japão. E com novidades. Foguetinho! O apelido, quem deu foi o chefe. Tite não se conformava em não conseguir um lugar no time para o Willian, o reserva mais utilizado por ele. Sexta-feira, Willian será o 14º capitão diferente em 16 jogos. E as novidades vão além. O técnico Tite terá só 4 amistosos pela frente até anunciar em maio quais os 23 convocados para a Copa da Rússia. É hora, portanto, de experimentar e amadurecer decisões. Por exemplo, Gemerson, o zagueiro do Mônaco, titular pela primeira vez, vai jogar ao lado de Thiago Silva. O lateral Danilo, do Manchester City,
nunca jogou sob o comando de Tite e também será testado contra o Japão. De maneira nenhuma eu encaro como uma pressão. Eu acho que a consolidação de uma vaga no grupo da seleção é o trabalho do dia a dia no seu clube, os resultados que você obtém ali. E, claro, oferecer segurança e um jogo sólido sempre que você tiver a oportunidade de jogar. Paulinho e Renato Augusto, os jogadores que têm mais minutos jogados na era Tite, saem de cena contra o Japão. Casimiro e Fernandinho serão os responsáveis pela marcação no meio-campo, com Juliano mais à frente. Tite mexe no time, mas não descaracteriza a base que tem feito sucesso. E segue com os trunfos de sempre: o goleiro Alisson, Marcelo, Gabriel Jesus, Neymar. Neymar, que os japoneses conhecem bem. Num amistoso há 3 anos, fez os 4 gols da goleada brasileira. Depois de Outro Lado do Paraíso tem o futebol. Em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.